Gente, bom dia. Vamos para mais um dia de aula. Hoje iremos ter aula de ciências. Vamos lá pegar o livro de ciências e vamos abrir o livro na página 65, certo? Na aula passada, nós falamos sobre o corpo humano, Nós vimos os órgãos que formam o corpo humano, Então, hoje nós iremos falar. Nós vimos, que o cérebro é que comanda todo o nosso corpo. Hoje nós vamos falar de ossos e músculo, Todo o nosso corpo ele é formado, por ossos, tá certo? São os ossos que sustentam o nosso corpo, tá certo? Mas antes nós iremos orar, agradecer, a Papai do Céu, porque nós temos um corpo perfeito. Mas se mesmo não tivéssemos, nós teríamos que agradecer. Porque a palavra de Deus diz que devemos em tudo dar graça, Então nós devemos também agradecer. Então, o esqueleto, Mas antes vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida que tu nos concede. Queremos te agradecer, Senhor, pelo nosso corpo perfeito, que tu nos formaste, Senhor, com tanta perfeição. Porque todos os órgãos do nosso corpo, ele tem uma função. E essa função, Senhor, e essas funções são importantes para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado, Senhor, por minha vida, por meu corpo perfeito. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da minha família, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos livramentos visível e invisível que tu nos concede. Continua abençoando, Senhor, cada aluno do terceiro ano, juntamente com ele, as suas famílias. Que eles possam, Senhor, mesmo distante, mas eles possam aprender. Que eles possam ter disposição, interesse, Pai, em aprender. Senhor, que em nome de Jesus, tu possas, ó Deus, banir esta enfermidade que está se alastrando no nosso mundo, Pai. E que em nome de Jesus, tu oriente, Pai, os cientistas, para que eles possam fazer uma vacina onde possa, Senhor, banir este vírus que está matando tantas pessoas, Pai. Senhor, muito obrigado, porque até aqui tu nos tem ajudado. Derrama sobre nós a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Abre a mente de cada aluno do terceiro ano, para que eles possam aprender o que aqui nós iremos conversar. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, vamos abrir o livro, na página 65 e, para começarmos, nós vamos falar do esqueleto, No livro de vocês aí tem esse esqueleto. Todos nós somos formados assim. Se tirar essa carne, nós vamos ficar assim, só o esqueleto. Quando a pessoa morre, e é enterrada, e os insetos, as coisas comem toda aquela carne. E nós ficamos assim, só o esqueleto, que justamente é o esqueleto que sustenta o nosso corpo. Então, esse esqueleto é formado de ossos. O esqueleto humano compreende o conjunto de ossos do nosso corpo. Ele é formado por ossos que variam em tamanho, comprimento e largura. Por isso, podemos classificá-lo em curtos, longos ou chatos. Então, nós temos ossos no nosso corpo que são curtos, como o nosso dedo, São os ossos curtos, Mas já nas nossas pernas nós temos um osso muito grande, que é o fêmur, Que é o maior osso do corpo humano. E temos os ossos chatos, Na nossa cabeça, formado por uma caixa torácica, craniana, a caixa craniana que tem aqui, essa parte é achatada, não é? Então, os ossos são muito importantes porque tem a função de sustentar o corpo, proteger nossos órgãos internos de qualquer agressão externa, como uma pancada, não é? Então, se a gente leva uma pancada e se essa pancada for muito forte, pode até atingir um dos nossos ossos, nossas vértebras, não é? Então, nós temos costela. O que são as costelas? São esses ossinhos, gente, que nós temos, Quando a gente come a galinha tem, a costela. É uma partezinha que tem uns ossozinhos fininhos.
se encontra com o osso central, o externo, e juntos formam a caixa torácica que protege os pulmões e o corpo. Então aqui nós temos a caixa torácica, que é formada de várias, né, de várias costelinhas, tá certo? Aí tem o fêmur. O fêmur é um exemplo de osso longo, assim como os dos demais ossos das pernas e dos braços. Então, o fêmur, né, gente, ele é o maior osso do corpo humano, tá certo? Aí vem o quê? Na parte central do esqueleto encontra-se a coluna vertebral, que é essa parte de trás, tá certo? Que sustenta, certo, a nossa coluna, é chamada de coluna vertebral. É um importante eixo presente no corpo que permite nossa postura ereta. Postura ereta é você, ó. Por isso você andar meio curvado, andar meio troncho, então isso vai prejudicar a sua coluna vertebral. Então, aqui, como manter uma postura correta, seja sentado ou de pé. Evitar carregar excesso de peso e exercer pressões sobre ela. Qualquer problema na coluna pode nos causar sérios problemas de saúde. Além disso, a medula espinhal, uma estrutura do nosso sistema nervoso que está ligada ao cérebro, encontra-se em um canal dentro da coluna vertebral. Então, gente, o nosso corpo é como se fosse uma armação, certo? De osso. Então, cada parte dessa tem a sua importância. Então, o crânio é essa parte aqui, ó. É formado por um conjunto de ossos chatos fundidos que protege o cérebro. Essa parte aqui, ó. Entendeu? É o nosso crânio. A coluna vertebral, além de fornecer sustentação ao corpo, também protege a medula espinhal, localizada em seu interior, se possível agressão externa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, ao cairmos, porque se a gente cair e muitas vezes a pancada for muito forte, afetar, né, a nossa costela, afetar a nossa coluna, isso pode o quê? Levar até a gente a ficar prejudicada, não andar, certo? Porque todo o nosso movimento a gente faz por quê? Porque nós temos a nossa coluna vertebral. Os ossos das mãos e dos pés são exemplos de ossos curtos, tá vendo? Então, ó, nossos dedinhos são pequenos e os nossos dedos dos pés também. Então, isso são chamados de ossos curtos. Aí aqui, né, gente, existem, se os nossos ossos são tão duros como podemos fazer movimentos com o corpo, como o de chutar uma bola. Então, todo nosso movimento que a gente faz, a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer movimento que a gente der errado pode afetar um dos nossos ossos, a nossa coluna. Então, ao olhar novamente para a imagem, percebemos como a criança mexe os braços e as pernas. Essas articulações facilitam o movimento, por isso é chamada de articulação móvel. Então a gente pode, ó, esticar e colher os nossos braços, as nossas pernas, né? Isso, abrir e fechar nossas mãos. Então tudo isso são movimentos móveis, articulações móveis. Algumas articulações permitem movimentos menores, como as existentes entre os ossos da coluna vertebral, as vértebras. São as articulações semimóveis, quer dizer, que movimenta pouco. Outras, como as que ligam os ossos do crânio, não permitem movimento, são articulações imóveis. Então, nós também, se nós tirássemos, né, esse cabelo, os cabelos da nossa cabeça, então tem uma pele, dentro dessa pele tem uma revestir. Tudo isso é o quê? Para proteger, né? Para proteger. Por isso, gente, quando a pessoa leva uma pancada na cabeça, na coluna, tem que haver o quê? Muito cuidado, porque uma queda, né? Qualquer coisa assim de mau jeito pode provocar uma lesão muito grave. E a gente deixar de fazer os movimentos, a gente deixar atingir, certo? O nosso cérebro. Então tem que ter muito cuidado. Por quê? Qualquer lesão muito séria
pode levar a pessoa até a óbito, quer dizer, a morrer, né? Então, gente, esses movimentos são movimentos importantes. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não é? Para não fazer qualquer movimento brusco, que isso pode afetar o quê? A nossa coluna, pode afetar, né, os nossos movimentos. Então, depois vem o músculo, né? Não sei se vocês viram, tem pessoas, né, que vão para a academia para desenvolver os músculos, para ficar os músculos mais fortes. Tem aqueles homens que têm aqueles músculos bem resistentes. O que são músculos? São estruturas que ajudam na realização do movimento junto aos ossos e articulações. Eles têm a capacidade de se contrair e de se estender ou alongar, né? Então, os nossos músculos... Então, tem pessoas que são muito musculosas, aí vão para academia, pega aquelas máquinas pesadas, então aí vai desenvolver os músculos, aí fica aqueles músculos bem grandão. Então, aí aqui, a contração dos músculos normalmente permite a movimentação dos ossos, nos quais eles são inseridos. Eles nos ajudam a andar, correr, sorrir, mastigar. Então, todos nós temos, né, os ossos, todos nós temos esses músculos. Agora, tem pessoas, né, que procuram desenvolver mais, de fazer musculação, de deixar esses músculos bem rígidos. A maior parte de nossos músculos são voluntários. O que é voluntário? São movimentos que a gente faz. Eu estico e encolho o meu braço. Então, esse movimento, por isso que desenvolve, porque eu vou fazer com que ele fique desenvolvido. Ou seja, somos capazes de controlar seus movimentos, como o movimento de músculo dos braços e das pernas, por exemplo. Alguns são considerados involuntários. O que são involuntários são aqueles movimentos que não é a gente que faz. Ele faz sem a nossa permissão, é involuntário. Porque não controlamos suas ações, como os músculos do esôfago, que se contrai, levando o alimento ingerido para o estômago, né? Então, ele faz esse movimento, né? Então, esse movimento é involuntário, não é a gente que faz, é o próprio estômago, né, que faz esse esôfago, que faz esse movimento. Ok, gente? Então, isso aí. Então, as pessoas podem desenvolver seus músculos, tanto os músculos das partes superior, como da parte inferior. Então, tem pessoas que a gente chama de... fulano está muito musculoso. Quer dizer, ele desenvolveu muitos músculos. Então, deixou os músculos muito rígidos. Então, gente, os ossos, eles são muito importantes, porque é o esqueleto que sustenta todo o nosso corpo. Porque essa parte nós temos o que? A pele, depois da pele temos a epiderme, a derme, depois vem a carne, não é? Então a carne é que protege, né? A pele protege, depois vem a carne, não é? Tudo isso para proteger os nossos ossos. Por isso que se a gente levar uma pancada leve, não vai doer tanto. Por quê? Porque tem a pele, tem a epiderme, tem a derme, então não faz com que doa. Mas se for aquela pancada muito forte, a gente vai sentir bastante dor. Aí aqui tem assim, leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Os ossos podem quebrar. Apesar de serem muito resistentes, eles se quebram, né? Se a gente fizer um movimento brusco, levar uma pancada, o osso pode até quebrar ou trincar, certo? Então, às vezes a pessoa faz até cirurgia. Por quê? Porque levou uma pancada muito forte e quebrou o osso. Quando vai tirar a radiografia, o osso está lá quebrado. Quando sofremos um impacto externo muito forte, como a queda de um lugar alto, por exemplo, os ossos podem sofrer algumas lesões que podem ocasionar uma simples rachadura ou até mesmo a sua quebra. O osso quebrado precisa ser alinhado no lugar certo e imobilizado. Por isso colocamos gesso na parte da fratura. Então, às vezes a pessoa leva uma pancada tão forte que tem que o quê? Que engessar, tem que às vezes fazer uma cirurgia, que é para poder aquele osso voltar ao normal. E a pessoa sofre muito, isso que dói demais. E como os ossos colam novamente, é só deixar passar o tempo, que o nosso corpo por si só cuida disso. Maravilhoso, não? Depende muito, né? Porque tem pessoas que têm que fazer cirurgia, tem que botar platina, não é? Então isso vai muito de como foi a pancada.
Aí aqui, de acordo com o texto, os ossos podem sofrer fratura, aí explique. Você conhece alguém que já teve o osso quebrado? O que aconteceu com essa pessoa? Aí escreva no caderno alguns cuidados que as pessoas devem ter para não machucar o esqueleto. Depois leiam para os seus colegas, certo? Você pode até gravar e postar no grupo. Qual a função dos ossos no nosso corpo? Aí no texto tem a função. Leia a dica presente da faixa e depois responda ao questionamento. É o eixo central do nosso corpo. Quem é o eixo central do nosso corpo? A qual parte do corpo se refere, né? Quem é que sustenta o nosso corpo, né? Então, para eu poder ficar em pé, existe, né, um osso central, né? Que tipo de cuidado devemos ter com essa estrutura? Veja o desenho e escreva o nome dos ossos. Aí você vai olhar, né, aqui, de acordo com esse desenho da página 65, você vai colocar esse nome, tá certo? Os nomes. Na página 68 também tem. Observa a articulação do joelho registrada por meio de radiografia. Então, para se detectar se o osso está quebrado ou não, tem que haver uma radiografia, um exame mais profundo. O que é uma articulação? Porque os nossos ossos, gente, o nossa coxa para a nossa perna existe, né? Umas articulações, que é justamente o que faz a ligação de uma parte para a outra. Como é classificada a articulação da imagem de acordo com a sua mobilidade? É articulação móvel, porque você pode se movimentar, olha, certo? Então, para o braço e o antebraço existe uma articulação. Completa as frases usando as palavras em destaque. Contrair, movimentos, alongar, voluntário e involuntário. Os músculos têm a capacidade de se. Os músculos são responsáveis pelos do corpo. De acordo com o controle dos movimentos, os músculos podem ser... Quais dois tipos de músculos? Eles podem ser o quê? Voluntário, aquilo que eu faço, e involuntário, aquilo que eu não faço. Aí o sétimo você vai marcar a resposta certa. E o oitavo, preenche as informações corretamente, de acordo com a parte do corpo mostrada. Conseguimos controlar esse movimento. Aqui é um coração, gente. Ele faz um movimento, né? Que movimento é? Se a gente não pode controlar esse movimento, é o quê? Um movimento involuntário, porque eu não posso controlar. Aí aqui, conseguimos controlar esse movimento. Eu posso controlar esse movimento? Sim, não é? Tipo de movimento. Se eu posso controlar, ele é um movimento o quê? Voluntário, ok? Então, gente, a nossa tarefa está na página 67, na página 68, tá certo? Tchau!